Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui no canal Bruca no Quebec, com uma nova série que eu e a Bruna a gente decidiu fazer, que são alguns vídeos entrevistando pessoas, no caso amigos também, né? Sobre profissões que são exercidas aqui no Quebec. Então, para vocês saberem um pouquinho das pessoas, como que é o trabalho delas, o que elas fazem e por aí vai. Então, nós temos algumas perguntas que eu vou fazer, são as mesmas perguntas para todos os vídeos, e no vídeo de hoje nós vamos conversar com o Leonardo Ferrari. E aí, Léo, beleza? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Boa noite. Tudo jóia, boa noite. Bom, para começar então, vamos começar com uma apresentação. Onde você trabalha? Acho que está meio óbvio. Eu trabalho na Tesla. Hoje eu trabalho na Tesla. Então, o Léo, ele é na Tesla, posso te chamar de mecânico também? Mecânico também. Mecânico, Tem problema. de ser um tipo de veículo diferenciado, né? Não é um carro normal com motor e tal, mas não deixa de ser, então, um mecânico. Então, técnico automotivo, que eles chamam, né? Técnico automotivo, tinha que ter um nome chique, né? Tem que ter um nome bonitinho. Bom, vamos lá, então. Vou seguir aqui, então, o início das perguntas. A primeira pergunta é: há quanto tempo que o senhor Leonardo está no Canadá? Eu estou no Canadá, a gente vai completar agora 2 anos e meio. 2 anos e meio já. E desde quando vocês chegaram, você sempre trabalhou nessa área de mecânica? Cara, quando eu cheguei, eu trabalhei 2, 3 semanas numa fábrica de fazer embalagem, saco de loja e tal, embalagem de presente, que foi assim, o primeiro emprego na primeira semana peguei, entendeu? E aí trabalhei lá 2 semanas e aí eu consegui um emprego de mecânico numa oficina privada, uma oficina pequena, que foi muito bom para eu aprender como funcionam as coisas aqui no Canadá, porque é um pouquinho diferente do Brasil, né? Porque aqui eles têm, por exemplo, o problema da ferrugem, que a gente não tem no Brasil, por conta do sal, da neve. Então, algumas coisas são um pouco diferentes, questão de manutenção periódica, né? Que a gente faz no Brasil. Então, assim, eu aprendi bastante nessa oficina, uma oficina pequena, eu trabalhei lá 4 meses, e aí fui chamado para trabalhar na Subaru. Trabalhei na Subaru quase 1 ano, e quando eu estava na Subaru, recebi o convite da Tesla, e aí agora eu estou na Tesla tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, 3 meses. Entendi. Massa. Hoje você mora onde? Hoje eu estou morando em Ottawa. Ottawa, capital do Canadá, Ontário. Então você tem a experiência de ter trabalhado tanto antes vocês moravam em Montreal, né? Então você teve algumas experiências em Montreal e agora você está tendo a experiência em Ottawa. Você achou alguma diferença, apesar do idioma? Fora isso? Não, assim, questão de Forma de trabalho. Forma de trabalho, na verdade, queria mais mostrar para as pessoas se existe diferença para a mesma tarefa, só que em províncias diferentes. Não, tem algumas diferencinhas no Quebec de Ontário, né? De províncias, por exemplo, a hora extra. No Quebec, ela começa a partir de 40 horas semanais. Aqui em Ontário, é a partir de 44. Tá. Trabalha mais. Sim, você trabalha mais para começar a receber aquele um pouquinho a mais, né? Porque a hora extra, para quem não sabe, aqui no Canadá ela é obrigatória ser paga. O overtime ele é 1,5 normalmente, né? Então você recebe, cada hora extra que você trabalha, você recebe 1,5 vezes o seu salário. No Quebec, ele é a partir de 40 horas semanais. E aqui em Ontário, é a partir de 44. Então, assim, eles têm esse pouquinho a mais, que aí você começa a receber o overtime. Mas fora isso, cara, é bem tranquilo, é bem igual. Eu vim para a mesma empresa, o ritmo de trabalho é o mesmo, o mecanismo de trabalho também é o mesmo, não mudou muito. A única coisa que mudou de lá para cá foi meu turno, né? Porque em Montreal eu trabalhava no turno da noite.
E aqui, quando a gente mudou, eu tive que me mudar por conta do meu processo de imigração. Então, aqui eu estou trabalhando no turno de dia, mas por mudar de província não mudou muita coisa, não. Trabalhando na mesma área, mesma empresa, então continua a mesma coisa. Entendi. E no Brasil, você já tinha experiência como mecânico? Ou foi uma profissão que você estudou aqui, aprendeu aqui? Como que foi? Não, eu já tinha experiência no Brasil. Eu tenho ainda uma oficina, né? Praticamente nasci dentro de uma oficina. Meu avô tinha uma oficina, meu pai tinha uma oficina, então eu nasci, fui criado dentro de uma oficina. Então, quando eu vim para cá, eu já vim meio com essa mentalidade de trabalhar em oficina. No Brasil, eu já era gerente, né? A oficina era do meu pai, então eu já era o gerente da oficina. Mas, como eu já cresci nesse ambiente, eu sabia desde a área de... Trabalhei em todas as áreas, desde a área de limpeza, ajudante de mecânico, trabalhei na área de mecânica para aprender, para entender. E trabalhei na parte financeira, executiva e também na gerência. Então, quando eu vim para o Canadá, eu já vim meio com a mentalidade de exercer minha profissão que eu tinha no Brasil, porque eu tinha oportunidade de crescer, porque eu já sabia, eu não precisava aprender uma profissão nova. E foi mais ou menos isso que eu tentei exercer aqui. Deu certo até agora, graças a Deus. So far, so good. So far, so good. Massa. Próxima pergunta. Como foram primeiro, antes, na verdade, para exercer a sua profissão, precisou validar algum diploma ou taca-lhe pau e vamos que vamos? Cara, precisaria, assim. Graças a Deus, Deus fez uma escalinha muito boa para mim, assim. Porque quando eu comecei a trabalhar nessa oficininha pequena, né, eu aprendi bastante coisa. Depois, lá na frente, que a gente consegue ver todo o caminho que Deus traça para a gente. Eu me sentia, putz, aqui é muito pequeno para mim, preciso de uma coisa maior, preciso de uma coisa melhor. Mas assim, eu aprendi bastante coisa lá, que foi quando eu fui para a Subaru, eu já fui preparado. Então, quando eu fui para a Subaru, já era uma concessionária, né, de uma marca oficial. Aqui no Canadá, para você ser mecânico, você precisa fazer uma faculdade. Não é vou virar mecânico, igual no Brasil, por exemplo. No Brasil, o mecânico ainda é uma área, vamos colocar assim, talvez um subemprego, né? Não é uma profissão tão valorizada como um advogado, um técnico de informática. Você precisa ter uma faculdade. Aqui já é. Então, aqui você precisa, além de ter uma faculdade, você precisa ter uma carteirinha de mecânico, como se fosse uma OAB, vamos colocar assim, que você precisa ter uma carteira para exercer a profissão. Certo. Precisa fazer uma prova e passar. Não sabia, não. Então, assim, como eu não tinha faculdade e como no Brasil eu não conseguia provar a minha experiência, apesar de eu ter apresentado todos meus contra-cheques, assim, consegui provar. Como era do Brasil para o Canadá, eles não aceitaram muito. Então, eu cheguei aqui, eu tinha experiência, mas é como se fosse não valesse, entendeu? Você sabe, mas você não vale. Então, quando eu fui para a Subaru, eles atestaram a minha experiência. Legal. Eles deram entrada na minha carteira e como eu não tinha faculdade para provar, eles atestaram a minha experiência. Ó, esse mecânico está trabalhando aqui, ele tem experiência, ele veio de outro país, ele é imigrante e a gente atesta a experiência dele. Então, como eles tinham lastro, por ser uma concessionária, por ser uma marca oficial, eles atestaram e eu consegui a minha carteira de trabalho, a minha carteirinha para conseguir exercer minha profissão. Quando eu fui para a Tesla, eu já tinha 1 ano de experiência, né? Eu já estava passando para o meu 2º ano da carteira, porque tem o 1º ano, 2º ano, 3º e o 4º, como se fosse um aprendiz. E aí você recebe a carteira oficial, que é o Red Seal, né? O selo vermelho oficial. Então, assim, eu já estava indo para meu 2º ano de carteira. Então, assim, se eu tivesse chegado, aplicado para a Tesla direto, vamos colocar assim, que inclusive eu fiz, mas não fui chamado, né? Tivesse que trabalhar direto na Tesla, talvez eu não conseguiria trabalhar. Por causa dessa carteirinha que você ainda não... Por causa dessa carteira, assim, como eles são uma empresa grande, eles não têm
cuidado, assim, de querer tratar o funcionário. Poxa, a gente vai correr atrás da carteira para você. A Subaru, apesar de ser grande, não era tão gigante igual a Tesla, porque era só uma concessionária. A Tesla não tem concessionárias de donos de concessionárias, né? É a rede inteira, é a marca inteira. Só tem um dono que é o Elon. Então, assim, eles não têm essa preocupação de correr atrás. Você tem a carteira, você pode trabalhar, você não tem a carteira... Não trabalha. Pô, arruma a carteira e depois me liga, entendeu? Entendi. Então, bem assim, aqui você realmente precisa ser licenciado, ou você tem um curso, ou você tem uma faculdade, para poder exercer. Massa. E em relação ao idioma, qual o nível de idioma você acha que precisaria uma pessoa, vamos supor, cheguei aqui, sei lá, tem uma faculdade, ou consegui a carteirinha, talvez da mesma forma como você conseguiu, e eu tenho um idioma, sei lá, nível intermediário. Qual nível de idioma você acha que é necessário para conseguir exercer a função de mecânico aqui no Canadá? Cara, para você conseguir trabalhar numa oficina particular, né, uma pequenininha igual que eu trabalhei no começo, às vezes o nível intermediário ali você consegue. Mas para você trabalhar numa Subaru ou numa Tesla, você já não consegue porque, por exemplo, para trabalhar na Subaru você tem um contato com o cliente. Às vezes o consultor traz o cliente dentro da oficina, você precisa explicar para ele por que trocar essa peça, ou por que fazer isso, ou por que não precisa fazer isso ou aquilo. Já na Tesla, a gente trabalha contato direto com o engenheiro. Então, a gente precisa saber nome técnico, a gente precisa saber explicar as coisas, o engenheiro vai te perguntar se você saber explicar para ele o que é isso, o que é aquilo, o porquê que isso aconteceu, o porquê que você está fazendo isso. Ou então o engenheiro vai te explicar alguma coisa para você fazer testes no carro. Você vai precisar entender. Você precisa entender, né? Imagina, ele manda você fazer A, você faz B, você queima um carro daquele lá, meu amigo, você tá enrolado. Então, você pode se machucar, porque é a alta voltagem, né? Sim. Então, assim, nada, a gente está trabalhando com 400 volts lá, de corrente direta viva. Então, você precisa saber o que você está fazendo. Legal, interessante isso. Você comentou um pouquinho sobre a valorização da profissão, que você acha que no Brasil não é tão valorizado. Qual que é a diferença, se existe alguma diferença? Você acha que aqui, a sua profissão aqui no Canadá, ela é mais valorizada que no Brasil? Com certeza. Com certeza. Tanto pela organização, quanto você precisar fazer uma faculdade, quanto quando você fala que você é mecânico, e ainda mais de uma empresa grande, as pessoas dão valor, porque aqui você ser mecânico, não é no Brasil você falar que você é mecânico, pô, sou mecânico. Você já vem aquela imagem daquele cara com a calça, com o Aquele cara cofrão de sujo, fora, o cofrinho de fora, foto de mulher pelada na parede, também. Aqui já é diferente, você fala que você é mecânico, as pessoas valorizam porque sabem que a profissão paga bem. Se você arrumar um emprego legal, a profissão paga bem, né? Numa empresa boa. Certo. Então, assim, é uma profissão valorizada. Show de bola. Eu devia ter feito essa antes, mas acabou que a gente foi indo embora, se chegou onde a gente está, não tem problema. Vamos voltar um pouquinho. Então, você disse que você trabalhou na primeira mecânica na pequenininha, depois na Subaru e depois na Tesla. Como foram as entrevistas para esses empregos que você conseguiu? Cara, a pequenininha eu apliquei pelo Indeed. A pessoa me ligou, né? Acho que era uma secretária, né? Ela me ligou e aí falou que o dono ia me ligar. O dono me ligou no outro dia. Aí eu fui, conversei com ele e já comecei naquele dia mesmo. A da Subaru eu apliquei também pelo Indeed. Também pelo Indeed eu apliquei. O Indeed é um lugar muito bom para você. Tanto empresas grandes quanto pequenas procuram funcionários no Indeed. É sempre bom você manter uma conta atualizada, né? O pessoal que está vindo para cá, é sempre bom você manter uma conta atualizada no Indeed com todos os seus dados, tudo certinho de contato, porque as empresas realmente procuram. Então,
eu apliquei para a Subaru pelo Indeed, eles me chamaram, e aí a da Subaru eu fiz uma entrevista por telefone, uma entrevista com a secretária, uma entrevista com o gerente. E teve algum teste prático, alguma coisa do tipo? Não, teste prático não, mas foram, assim, entrevistas bem mais puxadas do que a da primeira, né? Tipo, para demonstrar mesmo conhecimento técnico. Isso, exatamente. O cara já pergunta ali, faz uns peguinhas e tal. E aí tive que assinar contrato, todos os meus documentos, permissão de trabalho, carteira de motorista, que mais? Comprovante de endereço e tal. Tudo isso a gente precisa provar quando você vai trabalhar numa empresa grande. Então, assim, não adianta você vir para o Canadá, igual nos Estados Unidos, com ilegal. Não, vou arrumar um emprego lá e tal, e eu me viro. Não, porque eles pedem aqui. Então, assim, pedem sua permissão de trabalho. Você pode trabalhar aqui no Canadá legalmente? Você falar, não posso, ali já acabou, volta para casa. Né? Na Tesla, já foi bem mais puxado. Cara, eu acho que eu fiz umas 5 entrevistas na Tesla. Eu fiz com... O primeiro cara que me ligou era um técnico, o team leader, né? O líder de time dos mecânicos. Depois eu fiz com o gerente da loja. Depois eu fiz com o gerente e o team leader e outros técnicos, assim, já meio que engenheiros da Tesla. Depois eu fiz com o gerente regional da Tesla, o top mesmo do Canadá. Então, assim, o gerente regional do Canadá da Tesla, eu fiz uma entrevista com ele. E depois eu fiz uma entrevista com a mulher do Recursos Humanos, né, do RH. Então, assim, foram 5 entrevistas. Conforme você vai passando... Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, assim, se você alguém ali no meio já te cortar, você nem passa para a próxima. Já fica lá no meio do caminho, entendeu? E aí, depois dessas 5 entrevistas, eu recebi a proposta de emprego. Aí, mesma coisa, tive que provar todos os meus documentos para a gente conseguir assinar e selar o contrato. De bola. Muito bom. E a próxima... O que você diria, ou melhor, essa é a última, a penúltima. Como é o seu dia? Conta pra gente um pouquinho, resumidamente, assim. Você chega no trabalho, como que funciona ser um mecânico no Canadá? Ela é bem parecido com o Brasil mesmo. Assim. Você tem seus horários, né? Você tem que cumprir seus horários, então você chega no trabalho 8 horas, tenta chegar 10, 15 minutinhos antes. Começa a rotina na oficina. Agora tá na tire season, né? Então tá hora de trocar pneu pro inverno, então tá um pouco mais puxado. Horário de almoço, normal. Normalmente você tem entre meia hora e 1 hora de almoço. E na Tesla eles sempre pedem um pouquinho de overtime, porque a gente tem realmente bastante demanda pro tanto de funcionário que a gente tem, né? Tanto de mecânicos. Sempre estão contratando mais, mas sempre estão entregando mais carros, sempre tem mais demanda, a Tesla está crescendo muito. E está vendendo aumentou muito. O valor, né? Exatamente. Inclusive, acho que eles aumentaram $1.000, né? Não, $1.000 tá americano em cada carro. Está em 56 conto. Aqui para a gente é 1,5, mais ou menos. Então, estão aumentando bastante, tanto o número de vendas quanto o número de serviço. Então, assim, era para sair às 5, normalmente eu saio 6, 6:30. Já teve casos de eu fazer... Lá em Montreal, já teve casos de eu fazer shift de 13 horas. Eu entrei 2:30 da tarde, a gente saiu quase 6 horas da manhã. Foi assim, realmente viramos a noite toda. Depois, no outro dia, 2:30, tinha que estar lá de novo. Não tem essa de... eu saí tarde ontem, vou entrar mais tarde hoje. Não, é hora de entrada, é a mesma. Então, assim, eles cobram bastante essa questão de você não faltar ao trabalho, você ser pontual, se você faltar ao trabalho, tudo bem, às vezes acontece. Por exemplo, hoje mesmo foi um dia que eu tive que faltar ao trabalho por conta do meu filho.
mas avisa com antecedência, explica, né? Ter sempre presente ali com o celular. Às vezes acontece, mas assim, sempre tem uma... Não pode acontecer sempre. Mas Eles são bem compreensíveis, né? Eles são compreensíveis, mas eles sempre notam. Eles notam tudo, assim. Se você for um cara bom, chega na hora, faz o trabalho direitinho, eles notam. Se você não for muito bom, eles vão começar a perguntar. Eles cobram também. Né? Mas, assim, rotina de trabalho é igual no Brasil. Você tem horário de saída, tem horário de almoço, tem horário de chegada, horário de almoço e horário de saída. Chega os carros com problema, resolve. Chega os carros com problema, resolve, entrega, e é isso aí. Show de bola. Cara, bem interessante. O vídeo não ficar muito comprido e acho que era mais isso mesmo, isso que a gente quer mostrar para a galera. Realmente, como funciona, como faz, como é a profissão aqui no Canadá. E para a gente fechar, o que você diria para, sei lá, uma palavra, uma força aí para quem é mecânico de repente no Brasil e pensa em ser mecânico aqui no Canadá, se você acha que vale a pena, não, se é difícil, se é fácil? Cara, com certeza vale a pena. É uma profissão assim que mesmo você não trabalhando numa grande empresa, trabalhando numa loja normal, você consegue ter uma vida bem boa, uma vida digna aqui no Canadá. Consegue realizar sonhos, né? Ter uma vida assim mais tranquila, vamos colocar aí. Se você quiser vir para cá, invista no seu idioma, né? No segundo idioma ou terceiro. Se fala inglês, dá uma pesquisada no francês. Se você fala francês, dá uma olhada no inglês. Falar 2 idiomas sempre ajuda. Eu falo 2,5 ali, né? Português e inglês, e dá uma arranhada no francês, aquele tempinho que a gente passou lá. Mas isso ajuda bastante. Então, assim, se realmente for seu sonho, se você realmente quiser vir, pode vir que dá certo, né? Mas, assim, você tem que querer. Você imigrou também, então você sabe. A gente, às vezes, não chega aqui, não é aquele mar de rosa no começo, mas você lavou o prato, não foi? Você lavou o prato no começo, eu trabalhei em fábrica. Então, assim, acorda às 5 horas da manhã, pega 2 ônibus, não tinha carro, pega metrô. No começo é arrochado, assim, é bem difícil, até as coisas começarem a caminhar certinho. Você já está aí com sua casa, minha residência permanente já está chegando também, se Deus quiser. Então, assim, até as coisas engatilharem, às vezes demora um pouquinho mais do que a gente pensava, mas se você quiser realmente for o seu sonho, pode vir que dá certo, que é além da ser uma experiência incrível. Show de bola. Bom, só agradecer então. Hoje a Bruna não pôde participar, que ela estava com compromisso. Sem problema, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço aí, espero que ajude, né, as pessoas que têm a vontade, né, de conhecer como funciona a profissão aqui e que a gente possa ajudar quem precisa. Com então, certeza. gente, é isso. Obrigado. Se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui na descrição do vídeo, nos comentários. E aí eu converso com o Léo e se a gente conseguir... A gente responde aí, sem problemas. Aí a gente responde para vocês, beleza? Então, obrigado aí por acompanhar mais esse vídeo. Léo, só agradeço. Muito obrigado aí. Cara. Abração. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau.